Estou aqui falando um pouquinho para vocês sobre práticas espirituais que você pode desenvolver na sua vida, tá bom? Então, à medida que você vai orando em línguas, o Espírito Santo ele vai trazendo novas práticas para você, tá? Práticas que vão edificar o seu caminhar em Deus, práticas que vão te levar para mais perto do Espírito Santo, para mais perto de Jesus, para mais perto do Pai, coisas que vão desenvolver intimidade com Deus em você, tá bom? Então, falei um pouquinho sobre a adoração, tá? E hoje eu quero falar para você um pouco sobre o jejum, tá? O jejum ele é uma prática espiritual que muitos de nós não gostamos, tá? E muitas pessoas elas até negam o jejum porque elas julgam que estão debaixo da graça de Deus e elas não precisam jejuar, tá bom? Mas Jesus disse, quando o noivo for tirado, ou seja, quando eu for para casa, nesse dia os meus discípulos vão jejuar. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa jejuar, tá? O jejum ele tem vários tipos de jejum, né? Tem o jejum total, que é o jejum sem água e sem comida, no qual você pode apenas fazer até 3 dias, porque senão você morre. Temos também o jejum só na água, né? Você toma apenas água e fica ali sem comer, tá? E esse tipo de jejum, que é o só na água, que nós bebemos água e ficamos sem comer, foi o jejum que Jesus fez, tá bom? A Bíblia fala que Mateus 4, ao final dos 40 dias, Jesus teve fome, mas a Bíblia não diz que ele teve sede. Por quê? Ele precisou fazer jejum como homem, tá? Não precisou, ele não poderia usar os seus artifícios divinos para aquele jejum, porque era um exemplo do que nós podemos fazer, sabe? Então ali Jesus jejuou 40 dias sem comer, apenas bebendo água, tá? E nós conseguimos até 40 dias sem comer, só apenas bebendo água, tá bom? Algumas pessoas conseguem até mais, né? Dependendo do nível de gordura que a pessoa tem. Por quê? Porque quando você para de comer, o seu corpo passa a buscar energia das fontes dos nutrientes, né? Da glicose, do glicogênio, e depois o seu corpo começa a buscar energia das fontes de gordura, tá bom? Então ele vai consumindo a sua gordura, ele não consome os seus músculos, tá bom? Então ele vai nas suas fontes de gordura e ele começa a buscar energia, tá bom? Algumas pessoas têm mais, né? Então, elas conseguem, assim, passar mais tempo jejuando porque o Espírito Santo, tá? Porque o corpo delas tem mais fontes de gordura para consumir, mas, em geral, 40 dias é o limite que todo mundo consegue, tá bom? Mas jejuns mais longos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Até hoje, eu nunca jejuei 40 dias, tá? Nunca jejuei. Se o Espírito Santo me guiar um dia, eu irei fazê-lo. Okay? Também temos o jejum parcial. Esses dias eu fiz um jejum de doces, de massas, tá bom? Tirei doces e massas da minha vida e ali eu comi só o resto. Um jejum, às vezes você não quer perder muito peso, né? Então você faz um jejum parcial, come legumes, temos o jejum de Daniel também, que é muito famoso, tá bom? Então, o jejum em geral, ele vai tirar a gente do domínio de coisas que nos prendem. Tá? O jejum, ele vai edificar a nossa carne, edificar o nosso espírito e mortificar a nossa carne. Em Romanos 8, a Bíblia diz: se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então você orou muito em línguas, o Espírito Santo foi edificando o seu espírito, edificando. Aí agora você começa a jejuar, o Espírito Santo vem e mortifica a sua carne. Tá bom? Então, ao mesmo tempo que você edifica o seu espírito, você mortifica a sua carne. E aí é a liberação do poder de Deus. Tá bom? Porque não vai ter nada impedindo ele, porque a sua carne impede. Então, quando você jejua muito, você tira aquele empecilho, você libera o Espírito Santo, libera o poder do Espírito para a sua vida, para te edificar. Amém? Então, o jejum é uma ferramenta poderosa. Nós vemos essa ferramenta na vida dos maiores homens de Deus da Bíblia. Nós vemos essa ferramenta na vida de José, na vida de Moisés, tá? Jejuou 40 dias 2 vezes. Nós vemos essa ferramenta na vida de Elias, nós vemos essa ferramenta na vida de Jesus, nós vemos essa ferramenta na vida de Paulo, sabe? Vários outros personagens, Esther, vários outros personagens da Bíblia, eles jejuavam e eles conseguiam alcançar coisas em Deus. E talvez você me pergunte: Anderson, eu posso jejuar para alcançar bênçãos de Deus?
deixa eu te falar, esse não é o principal propósito do jejum. O principal propósito do jejum é mortificar a sua carne, sabe? Aquilo que está exercendo domínio sobre você, ser quebrado, amém? Mas sim, como propósito secundário, você também pode orar a Deus para alcançar certos lugares, sabe? Para alcançar certas coisas dele, certas bênçãos, para edificar a sua fé a níveis que você consegue alcançar certas bênçãos nele. Amém? Então você pode sim, como propósito secundário ali do jejum, jejuar para alcançar algumas coisas. Tá bom? E muitas pessoas, elas não querem jejuar porque elas ficam com medo, né? Nossa, será que se eu ficar 3 dias sem comer eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Eu já jejuei 3 dias, estou aqui vivo falando com você. Amém? Você não vai morrer. Tá? Muitas pessoas fazem um jejum de 12 horas. Para você que está começando, é bom, sabe? Você vai acostumando o seu corpo. Mas eu quero te incentivar a aumentar esse tempo de jejum. Tá bom? Você jejuou 12 horas, jejua 18 horas, jejua 15 horas. Depois jejua um dia, 2, 3. Vá aumentando isso. Para quê? Para que você possa exercer mais domínio sobre a sua carne. E você possa ver o seu espírito fluir mais. Tá bom? Eu acho que a ferramenta do jejum foi uma ferramenta muito mistificada assim no nosso meio. Foi uma ferramenta muito mistificada assim no meio cristão. Mas que hoje o Senhor está desmistificando e dizendo que assim, cara, você pode jejuar. Você pode mortificar a sua carne. Você pode estabelecer o domínio do seu espírito sobre a sua carne. Você pode crescer em coisas que você ainda não cresceu em mim. Amém? Então o jejum é essa ferramenta. Você orou em línguas, o Espírito Santo te levou para a adoração. Você orou em línguas, o Espírito Santo agora está te trazendo para um jejum. Sabe? O jejum é uma ferramenta poderosa para liberar o poder de Deus. Sabe? Se você junta o jejum mais a oração, não tem como você não se mover no poder de Deus. Certa vez os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Eles perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos? Jesus falou, essa casta só sai por meio da oração e do jejum. Sabe? Existe algo em Deus que nos edifica, que aumenta a nossa fé, que nós possamos exercer a nossa autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, através do jejum. Então você que não está jejuando, quero através desse vídeo te incentivar a jejuar. Te incentivar a se separar para o Senhor. Jejuns são momentos onde nós geralmente estamos mais separados para o Senhor. Nós perdemos menos tempo com as coisas do mundo. Passamos mais tempo com o Senhor. Amém? Jejue.